É comum a gente ouvir o relato de animais que aparecem após as chuvas. Animais como jacaré, cobra, rato, escorpiões, baratas. Por que esses animais aparecem? O aparecimento destes animais pode trazer problemas socioambientais, tais como ataques, infestação de insetos, crimes ambientais, dentre outros impactos. A gente tem que ver o período chuvoso, porque alguns animais aparecem, inclusive, antes de começar a chover. Outros no início das chuvas, outros no meio do período, outros no final, e alguns animais aparecem até depois que acaba o período chuvoso. Eu sou Ribama Rocha, biólogo, pesquisador independente e divulgador científico. Vamos ver agora animais que aparecem com as chuvas. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber avisos de novos vídeos. Colocamos novas postagens toda segunda-feira às 20h15. Precisamos conhecer mais sobre o ambiente onde vivemos e sobre os seres com quem convivemos. Durante o período de chuva, é comum o aparecimento de animais nas zonas urbanas, pelas ruas, casas, residências. Estes animais aparecem principalmente porque o local onde eles vivem está alagado. Daí eles procuram novos abrigos. Geralmente também é em decorrência do desmatamento, que acaba com o habitat de muitos animais. E claro, eles têm que procurar outros locais para sobreviverem. E no período de chuvas, com o alagamento de locais onde eles vivem, também aumenta essa incidência de animais nas zonas urbanas. É interessante notar que muitos animais aparecem até mesmo antes do período de chuvas. Eles são capazes de prever a vinda das chuvas, porque estes animais, principalmente insetos, como formigas, cupins, eles sentem a mudança da pressão atmosférica e, baseado nisso, preveem a chegada das chuvas. Este fenômeno faz com que eles iniciem a sua fase de reprodução e muitos deles vão criar asas. Formigas e cupins, antes do período da chuva, saem voando em bando, no fenômeno conhecido como revoada. Estas nuvens de insetos vão ter insetos alados, machos e fêmeas. E esse voo de acasalamento também é chamado de voo nupcial, onde vão cair formigas e cupins fêmeas fertilizadas. Ali vão fundar novas colônias, surgindo ali um novo ninho destes insetos. O homem do campo se baseia nesse comportamento para saber que também vai chegar o período de chuva. E ele pode usar esta informação ambiental e fazer uma interação com estes organismos, decifrando essa mensagem de chuvas e já se preparar para o período da agricultura, limpando o campo para as plantações. Logo no início da chuva, muitos insetos, animais que vivem pelo campo, vão ter o local onde vive alagado. Daí eles vão ter que se retirar desses locais, procurar outros. Às vezes, quando isso ocorre próximo a residências, eles vão ocorrer nas residências. Com o desmatamento das margens, que ficam desprotegidas, também vai aumentar o assoreamento. A terra vai correr para o leito destes corpos d'água, fazendo com que fiquem mais rasos, facilitando no período de chuvas as inundações. A poluição também
prejudica muito a vida destes seres. Então, muitos são vistos por ruas residências. É o caso de jacaré, cobra, ratos, baratas, escorpiões. Baratas e grilos ocorrem também pela inundação de esgotos e de locais com lixo. Isto faz com que eles sejam expulsos dos seus abrigos e possam ocorrer nas residências. Estes insetos, como são alimentos de outros animais, como escorpiões, atraem estes animais, aumentando também a ocorrência de escorpiões relacionados ao período de chuva. Alguns animais têm no período de chuva também a sua fase reprodutiva, que é o caso dos sapos. Então, uma grande quantidade de sapo vai ocorrer também nas regiões urbanas. Com o alagamento dos esgotos, também tem a expulsão de ratos, que vão procurar lugares secos, tanto para viver como para reproduzirem. Os ratos vão atrair seus predadores, como as cobras, que também podem estar fugindo de seus habitats que foram alagados. E atraídas pelos ratos, podem também chegar até as residências. Então, nos jardins elas podem aparecer caçando suas presas, os sapos, os ratos. Também nesse período de chuvas, muitas cobras entram na fase reprodutiva e podem sair dos locais aonde vivem atrás de parceiros para reprodução. Até animais exóticos podem surgir no período das chuvas, quando começam as chuvas. É o caso do caramujo gigante, que tem no período de chuva o seu período reprodutivo também. Então eles acordam de uma espécie de hibernação, que eles ficam no tempo seco e quente e passam a se deslocar pelo ambiente, se alimentando, inclusive causando prejuízos em hortas, pomares e locais com agricultura, fazendo com que estes animais encontrem parceiros, se reproduzam e se multipliquem rapidamente em grande quantidade. Alguns animais podem surgir no meio do período chuvoso. É o caso, por exemplo, dos cágados, que fazem a sua reprodução em bancos de areia, de lagoas, de rios. Em alguns locais, aumenta esse trânsito dos animais, no período reprodutivo, entre lagoas e rios que estão transbordando pelo período chuvoso. E às vezes nessa passagem podem ter estradas ou ruas onde esses animais aparecem e vai ser comum o atropelamento deles. Já se teve relato, inclusive, de aparecimento de peixes nas águas das ruas. Por que que isto acontece? Alguns peixes também vão entrar no período de reprodução. E também os impactos ambientais, como poluição da água, assoreamento dos corpos d'água, fazem com que esses peixes se desnorteiem na sua movimentação. Estes peixes desnorteados podem chegar a ruas, a locais das zonas urbanas, fazendo com que este inusitado aparecimento de peixes pelas ruas. Já no final do período chuvoso, é comum a gente observar uma grande quantidade de borboletas. É porque nessa fase a agricultura está em sua produção plena, então sofre comumente o ataque de lagartas, produzindo essa grande quantidade de borboletas que a gente vê neste período. Após o período de chuva, também vai ter a ocorrência de certos animais, de certos insetos, como é o caso do potó, um inseto pequeno que lembra uma formiga, mas que tem o efeito de queimar a pele, causar uma irritação muito grande. Estes animais ocorrem nesse período
porque ele gosta do clima muito úmido, acabou o período chuvoso, e quente. As temperaturas vão se tornar mais elevadas. É neste período que eles se reproduzem. E nesse deslocamento, à procura de parceiros para reprodução, chegam nas residências, atraídos também pela luz. E isto pode causar acidentes, as queimaduras nas pessoas. Os impactos socioambientais relacionados ao surgimento de animais com as chuvas podem estar associados, por exemplo, a zoonoses, que são doenças transmitidas por animais. Os ratos podem transmitir mais de 30 tipos diferentes de doenças, mas a principal dela é a leptospirose. O animal pode eliminar o agente da leptospirose na sua urina e, com o período chuvoso, nas águas, a sua dispersão se torna muito maior e um risco grande de se contrair essa doença em contato com a água contaminada. O aparecimento de animais como jacaré e cobras podem levar a um enfrentamento com risco de acidente. O ideal é não procurar manusear nem prender estes animais, chamar os órgãos ambientais especializados, chamar o corpo de bombeiro para realizar esta captura. A eliminação de insetos também vai apresentar riscos, como a eliminação de escorpiões e de aranhas. Algumas pessoas jogam álcool nesses animais e depois ateiam fogo. Só que estes animais podem correr para detrás de um móvel ou próximo a uma cortina. E isso poderá iniciar um incêndio e levar a um acidente bem maior. Outro problema em relação aos insetos é a infestação das residências. Formigas, cupins podem iniciar novas colônias nas residências, trazendo grande problema para os seus residentes. As colônias de formigas estabelecidas nas casas poderão também ser agentes de doenças, já que elas caminham pelo lixo e do lixo podem trazer agentes patogênicos para o interior da casa, andando sobre os alimentos. Então, o ideal para enfrentamento dos animais é chamar órgãos especializados para a captura desses animais, evitar o enfrentamento para evitar acidentes. E como evitar o aparecimento desses animais em casa? A dica principal é evitar o acúmulo de lixo. O lixo é o grande atrativo para vários tipos de animais. As baratas atraem os escorpiões, o lixo atrai ratos, os ratos atraem as cobras. A eliminação do lixo vai diminuir bastante a ocorrência de agentes que possam trazer transtornos para as residências. Em sua casa, já surgiu algum animal com as chuvas? Deixe seu comentário. Você já viu alguma formiga ou algum cupim de asas? Se você encontrar uma cobra dentro da sua casa, o que você faria? Você sabia que os ratos podem atrair cobras? Você sabia que as baratas é que atraem os escorpiões para as residências? Deixe seu comentário, escreva para a gente. Neste canal abordamos temas sobre plantas, animais, fungos e o meio ambiente. Precisamos conhecer o meio onde vivemos e os seres com quem convivemos. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber avisos de novos vídeos. Toda segunda-feira, às 20h15, postamos novos vídeos. Inscreva-se já. Meio ambiente hoje mesmo.